Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são o pensamento humano a respeito do inferno. Segundo, como a palavra inferno aparece na Bíblia. E terceiro, a doutrina bíblica do inferno. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 41, que diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática diz que o inferno é um lugar real, é um lugar de dor, é um lugar de agonia e é um lugar de desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada aqui na Terra. A palavra-chave é inferno. O primeiro tópico fala sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Primeiro subtópico: filósofos e teólogos de mente cauterizada. A palavra cauterizada, se você for verificar ela na medicina, ela significa quando a pessoa ela vem com eu não sei como é que chama o aparelho, mas ele queima um determinado lugar para arrancar alguma coisa ou para como se fosse uma solda para curar aquele lugar. Então ela recebe uma queimadura, isso chama-se cauterização. Ou seja, uma pessoa de mente cauterizada é uma pessoa que está com a mente que não consegue pensar em mais nada, porque cauterizou, tampou ou arrancou o problema ali no caso. Nesse caso ela fez uma solda, grudou aquilo ali e não muda mais, não tem mais jeito. Então esse é um grande problema. Então aqui está falando de filósofos e está falando também de teólogos. Alguns negam a realidade do inferno. Outros dizem que se trata de um pensamento pagão. Também outros admitem que as pessoas irão para o inferno, mas por um tempo provisório. Dizem que serão purificadas e receberão uma segunda chance para poder entrar no céu. Então, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim, nos quais o Deus deste século, aqui está se referindo a Satanás, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, esse é um grande problema. A pessoa achar que existe um purgatório, achar que existe um lugar que as pessoas vão estar lá para purgar os seus pecados, para se purificarem dos seus pecados e depois irem para o céu. Aqui está dizendo assim, Paulo está dizendo, o Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas, para que elas não entendam, para que elas não conheçam, para que a luz do evangelho não brilhe sobre a vida delas. O segundo subtópico fala sobre o ensino do universalismo. Então, o universalismo é o ensino de que, no final de tudo, todas as pessoas irão para o céu. Afinal, todos são filhos de Deus, não é? Então, se é assim, todo mundo vai alcançar o céu. Então, não haveria nesse ensino, não haveria diferença do destino de um assassino para um crente, para um cristão. Então, não tem. O cara fez o que fez, matou, roubou, como Satanás, João 10:10. Não vem senão a roubar, matar e destruir, e depois ele vai para o mesmo lugar que o crente, uma pessoa que levou uma vida santa, uma vida casta, uma vida separada, uma vida fazendo a obra de Deus. Mas no final de tudo, vai tudo para o mesmo lugar, no final das contas, segundo o universalismo, tá? Então, João 3:17-18 vai dizer assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, isso aí é uma parte que favorece o pensamento universalismo, né? Mas tem o 18 também. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, peraí, agora já não favorece mais o universalismo. Alguns versículos podem até favorecer, mas se você ler o contexto já não favorece mais, né? Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, não creu no Filho de Deus, não creu em Jesus Cristo, o que acontece? Já está condenado. Terceiro subtópico fala sobre o alerta apostólico. Então, esses falsos ensinos, eles revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. Eles transformam a verdade de Deus em mentira, eles negam o ensinamento bíblico a respeito da realidade do inferno. O inferno é real, irmãos. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, dizendo assim, tendo aparência de piedade, parece que é pio, parece que é piedoso. Pio é o contrário de ímpio, tá bom? Então, pio é piedoso, ímpio, impiedoso. Então, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, a
afasta-te, separa desse tipo de gente. Ó, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a pessoa parece que é cristão, mas não é. Lembra da passagem que fala sobre o trigo e o joio? Pois é, está lá no meio, está junto, parece que é, mas só que não é. Aí vem o versículo 8, 2 Timóteo 3,8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes. Ó, então, primeiro, lá no versículo 5, eles têm aparência de piedade. Agora aqui, o que eles fazem? Resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Réprobos significa reprovados, tá? Então estão reprovados quanto à fé. Se você quiser conferir o versículo, está lá em Êxodo capítulo 7, versículo 11. Aqui Paulo dá nome aos feiticeiros, Janes e Jambres. Lá não aparece o nome, tá? Aí 1 Timóteo 4,1, vem o terceiro desse aqui. Então, aparência de piedade, resistem à verdade. Aí 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e também a doutrinas de demônios ou ensinos demoníacos. Então vai ser esse tipo de gente aqui, ó. Eles têm aparência de piedade, parece que é crente, parece que é dos nossos, mas não é. Eles resistem à verdade. Então, quando a verdade é falada, ele vem assim, aquela conversa: ah, não é bem assim, não é desse jeito, hoje as coisas mudaram. Essa é a conversa. Eles resistem à verdade, não querem ouvir a verdade, e também apostatarão da fé. Alguns já vão ser mais descarados, já vão se afastar de vez e vão lutar contra a verdade de Deus. Então, atualmente, nós estamos nós estamos testemunhando todos esses alertas quanto aos falsos ensinos dos últimos dias, segundo o próprio apóstolo Paulo aqui. O resumo desse tópico diz que, na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Ou seja, não é porque alguém não crê que não existe. Se a pessoa crê no inferno, ele existe. Se não crê, não existe? Não, não é assim. Crendo ou não crendo, o inferno está lá. Crendo ou não crendo, o céu está lá. Crendo ou não crendo, Deus está lá. Crendo ou não crendo, o diabo também está lá. Eu estou dizendo assim, estou fazendo uma separação, tá? Um no céu, outro no inferno. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O segundo tópico fala sobre como a palavra inferno aparece na Bíblia. Então, no Antigo Testamento, a palavra é Sheol. Então, o que significa? Significa mundo dos mortos, significa sepultura, significa inferno, significa cova. Ela traz a ideia lá no Novo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Então, todas essas palavras que não aparecem no Antigo Testamento são traduzidas como Sheol. Aliás, aparece Sheol e ela tem todas essas traduções aqui. Então, lugar que não tem, ela aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Jó 17:13 é um dos exemplos. Se eu esperar a sepultura, está traduzido como sepultura para nós, porém lá no original é Sheol. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. Um outro exemplo é no Salmo 16, verso 10, que diz assim, ó: pois não deixarás a minha alma no inferno. Então, inferno aqui também é a tradução da palavra Sheol. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, os fiéis, eles serão resgatados desse lugar, do Sheol, Salmo 49:15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, sepultura é Sheol, pois me receberá. Aí também os ímpios não serão resgatados de lá. Então, Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno. O inferno aqui é Sheol. Olha, para ficar mais claro para você, vou deixar um linkzinho de um vídeo que nós gravamos também, falando sobre o Sheol, sobre o Hades, que é a mesma coisa, que daqui a pouco vai falar, né? Sheol e Hades. Sheol é o hebraico e Hades é o grego. Aí vem outra palavra Tártaro, aí vem outra palavra Geena. Então vou deixar aqui um estudo falando somente sobre isso, tá? Vai ter uns 12, 13 minutinhos lá, um estudo rápido falando sobre isso. Eu deixo o link aqui, você clicou, já vai abrir o vídeo para você. Aí vamos continuar na aula. Os ímpios serão lançados no inferno. O inferno aqui é Sheol. E todas as nações que se esquecem de Deus. Então, peraí. Existe um inferno, existe um lugar que os ímpios serão lançados. Existe um lugar que as pessoas que se esquecem de Deus serão lançadas. Esse lugar se chama no Antigo Testamento de Sheol. Salmo 55:15. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno. Inferno aqui também é Sheol, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Então a Bíblia é muito clara a respeito do inferno, que existe esse lugar. Então no Antigo Testamento o ensino se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam após a morte, não a alma. Então fala mais de sepultura do que de lugar de tormentos
nesse caso aqui, tá? Então no Antigo Testamento ela fala mais do lugar da sepultura, o lugar para onde vão os corpos, do que para o lugar de tormentos. Então não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre o lugar de castigo e o lugar de bênçãos. Mas como eu te falei, nesse estudo vai estar falando certinho. As pessoas iam para o mesmo lugar no Antigo Testamento, porém existia uma separação. Então, no Novo Testamento, o destino eterno das pessoas após a morte, ele é bem claro. A palavra Sheol também é descrita como lugar de castigo. Jó 24:19. A secura e o calor desfazem a neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. Então, sepultura aqui é Sheol. Então, da mesma forma que a secura e o calor desfazem as águas da neve, ou seja, derretem o gelo, da mesma forma a sepultura vai desfazer o corpo das pessoas que pecaram. No Novo Testamento, o segundo subtópico diz assim: 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno, ou seja, Hades, que traduz a palavra hebraica Sheol, como nós já dizemos, Tártaro e também Geena. Valdecir, está escrito Geena. Por que você fala Geena? Porque a pronúncia no original é essa, tá? Não existe no grego o G que nós utilizamos com som de G. Ele tem som de G, sempre com som de G. Então não está errado a pronúncia é essa mesmo, tá? Geena. Então a palavra Hades, o que ela significa? Significa lugar de castigo. Lucas 10:15. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até ao inferno, ou seja, até o Hades, serás abatida. Lucas 16:23. E no inferno, lá no Hades também, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso aqui também, o capítulo 16 de Lucas vai estar lá no estudo também que nós falamos, tá? A palavra tártaro, ela traz a ideia de um abismo mais profundo do que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Segundo de Pedro 2,4 diz assim, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, inferno aqui foi traduzido da palavra tártaro, tá bom? O que é esse inferno aqui? Esse inferno aqui é o abismo, não é o inferno, propriamente dito. Então os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. E também a outra palavra que é Geena, que nós falamos, ela aparece cerca de 12 vezes no Novo Testamento e significa castigo eterno. Por quê? Geena significa lago de fogo. Quando lá em Apocalipse diz que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo, é isso aí. Então, não é o inferno, é o Hades, e a morte vai ser lançado no Geena, no lago de fogo, ou no inferno propriamente dito. Palavra que deriva de termos hebraicos ligados ao vale de Inom. Ou seja, neste lugar, os adoradores de Moloque, que é um deus falso, sacrificavam bebês através do fogo. Segundo Reis, lá no Antigo Testamento já faziam isso, no Novo também aconteceu, no Novo chegou a acontecer também. Segundo Reis 16:3, aliás era mais no Antigo, né? Porque andou no caminho dos reis de Israel e até a seu filho fez passar pelo fogo, olha aqui, oferecendo o filho dele para o deus Moloque, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Agora, no tempo do Novo Testamento era um lugar em que se queimava o lixo da cidade, ou seja, o fogo estava sempre aceso, as pessoas jogavam lixo e eles queimavam naquele lugar. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e também julgamento final. Mateus 23:33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aqui sim leva o nome de Geena, tá? Esse inferno aqui é Geena. Esse aqui é o inferno verdadeiro. O resumo desse tópico diz que a palavra inferno aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aparece nos dois. Ah, mas a doutrina do inferno foi de algum tempo para cá, foi de não sei que ano que colocaram a doutrina do inferno. Pois é, eles começaram a compreender que realmente existe um inferno, que existe um inferno. Começaram a compreender de um tempo para cá, mas sempre esteve claro nas Escrituras. O terceiro tópico fala sobre a doutrina bíblica do inferno. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de inferno. O inferno é um lugar real. Não foi feito para o ser humano. Então, Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vem todo o restante do versículo. Domine sobre os peixes do mar, ave do céu, o gado, a terra, sobre todo réptil. Então, quer dizer, Deus criou um ser humano, ou um ser humano, não foi para ir para o inferno.
Então o inferno não foi criado para o ser humano. Mas para quem que ele foi criado? Ele foi criado para o diabo e para os seus anjos que se rebelaram contra ele. Mateus 25, 41, que é o nosso texto áureo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então não foi preparado para o ser humano, mas sim para o diabo e também para os seus anjos. Porém, quando o ser humano despreza Deus e a sua palavra, ele também será sentenciado e destinado ao mesmo lugar que os demônios e que Satanás. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no Guiena, no lago de fogo, a alma e também o corpo. Não foi feito para o homem, mas o homem que pecar, o homem que não aceitar Jesus, que não receber a Cristo, vai para esse lugar, infelizmente. O segundo subtópico fala sobre o que ensina a doutrina. A palavra doutrina significa ensinamento. O que significa a doutrina? Então a realidade do inferno é o ensino integralmente, completamente bíblico. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víbora. Nós já lemos o versículo. Como escapareis da condenação do inferno? Isso são palavras de Jesus. Esse inferno aqui é a tradução do Guiena. O que é? É o inferno verdadeiramente, é o lago de fogo, é a condenação eterna, que vai acontecer depois do juízo do grande trono branco. Aí Marcos 9, 43 e 44 diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos irem para o inferno, ir para o Guiena, para o fogo que nunca se apaga. Olha só que terrível, hein? 44. Onde o seu bicho ou o seu verme, conforme a sua tradução, não morre e o fogo nunca se apaga. Então, o verme aqui é aquele que se alimenta de corpos mortos, tá? E o fogo aqui é aquele fogo que queima, mas não brilha. Por quê? Porque tem escuridão total nesse lugar. É descrito como um lugar de tristeza, de vergonha, de dor e também de extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral. Então ele vai corpo e vai alma, e vai tudo para o inferno, corpo e alma. Só não o espírito, tá? Mas isso aí é um outro caso, é uma outra aula. Então o corpo e a alma vai para o inferno. Lucas 16, versículo 22 e 23 diz assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. E no inferno, ou no Hades, no lugar de tormentos, ergueu os olhos estando em tormentos. Olha só. E no inferno, lá no original a palavra é Hades, tá? Então, e lá no Hades, ele ergueu os olhos, quem? O rico, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No caso aqui, o mendigo viu Lázaro no seu seio, ou seja, num lugar de descanso. Lázaro estava num lugar de descanso e o rico estava num lugar de tormentos, e ambos estavam no mesmo lugar denominado Hades, ou Catótera, como você vai ver no estudo se você clicar lá. Aí vem o terceiro subtópico: o castigo será eterno. Tem como sair de lá? Não tem como sair de lá, o castigo será eterno. Então diversas passagens do Novo Testamento mostram a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Mostra como que fogo inextinguível. Mateus 3,12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Fogo inextinguível. Também como fornalha acesa. Mateus 13, 42 e 50. E lança-losão na fornalha de fogo. Fogo é porque está aceso, não é? Então fornalha acesa ou fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, choro e ranger de dentes por causa da dor que vai sentir naquele lugar. 50. E lança-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Também é descrito como trevas exteriores. Mateus 22, 13. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Também é descrito como fogo eterno, fogo que nunca se apaga. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, que é o nosso texto áureo mais uma vez. Também é conhecido como lago de fogo. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta.
A besta e o falso profeta. Faltou o diabo, né? A besta e o falso profeta foi preso, que diante dele fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aí Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, ou por toda a eternidade. Então, o castigo eterno é uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e contra a sua palavra. Esse castigo ele tem relação direta com o pecado. Todos que não se arrependerem de seus pecados serão lançados no lago de fogo. Pode dizer, o que você está dizendo? Eu não estou dizendo. Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. E a morte e o inferno, no caso o Hades, né, tradução para Hades, foram lançados no lago de fogo, que é o Guiena, que é o inferno propriamente dito. Esta é a segunda morte. Então, versículo 15. E aquele ou qualquer pessoa que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o diabo, a morte, o Hades, as pessoas vão todas para o lago de fogo. Pessoas que eu digo são as pessoas que não foram achadas com seu nome escrito no livro da vida. Como que eu tenho meu nome escrito no livro da vida? Aceitando a Cristo, recebendo a Jesus, servindo a Ele, fazendo a sua obra. Mas o que é necessário para ser salvo? Aceitar Jesus, crer com o coração, confessar com a boca, já está salvo. O ensino bíblico é claro: todos os que rejeitaram a Cristo receberão castigo eterno, e os que escolheram a Cristo receberão vida eterna. Então, vida eterna, castigo eterno. Qual você escolhe? O caminho é esse. Só através de Jesus conseguimos conseguimos receber a vida eterna. Mateus 25:46. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É a Bíblia que a gente está dizendo. Então, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, ela é pessoal, ela é individual. Eu não posso escolher por você, você não pode escolher por mim. O resumo desse tópico diz que a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. E a conclusão, vou ler aqui para vocês: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real, é verdadeiro, existe, é claro. E também nós devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus, num sofrimento, numa dor terrível, por toda a eternidade, sem volta. Não tem como mais sair desse lugar. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.